Yeah. Vou fazer uma pergunta porque é uma pergunta que para mim leva pro lado também da profissão, do lado profissional. Fábio Azevedo, jornalista, comunicador, e que o Leven fez um convite para você e você foi lá fazer o trabalho para ele, na campanha dele, como eu trabalhei na campanha do Brant, tá? Eu trabalhei na campanha do Brant, em 2 campanhas, para ser mais exato. E trabalhei... E no Brant tenho vários amigos, um dos advogados é meu advogado, Alain Belacena é meu advogado. Perfeito. Mas nunca ninguém me convidou. No Brant, o Brant, eu ainda tenho, assim... Eu estudei com o irmão dele, muito amigo, conheço a família. O Brant estudou no meu colégio. Exatamente. Era uma série acima. E aí, o que acontece? Eu fui trabalhar com o Brant, tinha o lado da amizade, obviamente, do Daniel, mas eu também fui como profissional. Eu usei a minha agência na época de marketing digital para fazer o trabalho para ele. Você foi trabalhar pro Leven profissionalmente? Você foi contratado para trabalhar pro Leven? Não. Então, só responder para a esposa aqui. O que acontece? O Leven, quando me chamou antes dele começar a campanha. Ele falou assim, quero que você venha aqui no meu escritório, porque a gente já conversou várias vezes e tal, de Vasco, de profissionalmente e tal, e você já tinha me dito, ele para mim, que o dia que eu fosse candidato, você me ajudaria. Eu falei, claro. Então eu fui no escritório dele para ajudá-lo. Eu estava na Fox ainda. Chegaram 2 sócios do Vasco lá, que convenceram ele, o Leonardo, que foi até coordenador da campanha dele, e antes tinha sido do Brant, Leonardo Gonçalves, pode ser? Acho que é isso. Sobre o nome dele, e Ricardo Figueiredo. E eu, e ele, nós 4. Me convenceram, você candidato e tal, não sei o que, tá, bate-papo e tudo, isso era dezembro de 2000 e... A eleição foi final de 2020, né? Isso. Aquela confusão, início de janeiro ali. Então isso foi dezembro de 2018, eu acho. Eu já não lembro. Acho que foi dezembro de 2018, isso. Que aí em 2019 todo ele faz campanha, aí em 20 é que ele vem mais forte, isso. Aí o que aconteceu? Eu falei, cara, beleza, te ajudo o que você precisar e tal. E aí a campanha foi ganhando um corpo. A cada 15 dias a gente tinha uma reunião na casa dele e tal. E a campanha foi ganhando corpo, precisando de mais atuação. Eu falei, eu não tenho condição, estou na TV e tal. Mas, você não sai. Eu falei, se você foi eleito, a gente conversa, eu venho, não tem problema nenhum, mas toca o barco. Trouxe um amigo, um profissional de altíssima qualidade, que era o Gustavo Mendes, para tocar a parte de imprensa dele, que ele precisava de alguém qualificado e tal. E ali foi e tal, e algumas coisas foram acontecendo ao longo do caminho, a gente ia se falando, ele precisava de ajuda, telefone de fulano, Beltrano, eu ajudava e tal. A coisa foi. Quando acabou a eleição, exatamente em dezembro de 2020, que foram 7 e 14 de novembro, né, aquela confusão. Em dezembro de 2020, ele me chamou. Ele já vinha me chamando ao longo daquele semestre, aquele segundo semestre. A gente tem tudo aqui, gente. Tudo que eu falo está aqui registrado no meu WhatsApp, tá? Então não estou contando nenhuma mentira. Ele vira, a gente tem que voltar. Eu falei, calma, deixa a eleição passar e tal. Aí passou a eleição, ele ganhou dia 7, o outro ganhou dia 14, com aquela confusão, justiça e tal, tudo que a gente já conhece. Ele me chama no escritório dele para a gente conversar em dezembro. Tá na hora da dupla dinâmica voltar, não sei o quê. Era uma amizade que transcendia a parte profissional. De frequentar a casa, de ir no aniversário dele, dos filhos dele, da minha família ir junto. Então, assim, era uma amizade que ia muito além do respeito profissional, de entrevista, de me ajudar, de ter sido meu advogado numa ação, então, nada disso. Ia muito mais do que isso. Beleza, vamos voltar. Só que ele falou, cara, só espera essa questão da justiça, porque tá para decidir se vai validar dia 7, se vai validar dia 14 e tal. Eu falei, tá, Leve, meu contrato vai acabar, eu não vou ficar mais na Fox, só preciso saber para a partir de janeiro o que eu vou fazer. E eu olhei o organograma dele, não tinha o cargo que eu tinha falado para ele, que era o cargo que eu ocuparia. Aí ele falou assim, mas você encaixa aqui? Eu falei, cara, não tem um executivo da comunicação aqui, quem é que vai lidar com o site, com TV e tal? Não, mas tem um fulano que vai lidar com a TV. Eu falei, mas vai lidar o quê? Contrato? Eu falei, dia a dia, programação, botar a mão na massa, ele não entende disso. Bom, então você encaixa aqui? Claro, ele me deu o telefone do cara do financeiro, não tratei nada de dinheiro com ele, seria com um cara que ele me indicou. Acho que era Newton o nome do cara. Aí ele virou para mim e falou assim, não, o Newton, deixa só passar essa... Tinha uma decisão judicial ali em dezembro, eu não lembro a data, antes do recesso, 17, 19, alguma coisa assim. E aí a gente conversa para até poder te dizer valores, tem que ver se a gente vai assumir ou não vai, porque tinham dois pleitos na justiça, né? Bom, enfim, não assumiu, eu não posso ficar aqui esperando de braço cruzado, eu tenho que trabalhar.
Tem boleto, tem pensão, tem filho para sustentar, tem mulher, tem um monte de coisa em casa que eu não posso ficar parado. Bom, aí fui fazer o canal do Vasco, a coisa começou a desenvolver e tal, e ele continuou brigando na justiça. Convidei ele por 3 ou 4 oportunidades para dar entrevista para o canal, ele não deu. Aí, toquei. Eu não sei se ele achou que eu tinha que ficar esperando ele. Ah, pô, fica aqui, seja leal a mim. Pô, leal eu fui o tempo todo. Inclusive, numa viagem da Fox, eu perdi de fazer uma viagem da Fox, porque eu fiz uma crítica ao ex-presidente e o ex-presidente reclamou na Fox. Eu perdi de fazer essa viagem. Bem, faz parte do jogo. Enfim. E como é que as outras frentes te viram em relação a isso? Tô dizendo, cara, aí da chapa do Júlio e agora o Salgado lá, como é que essa galera... Pra mim, os caras, velho, ele era ligado ao Levin. Aí eu fiquei rotulado ligado ao Levin. Sem ser. Que nunca merda, recebi hein? 1 centavo do Levinciano, 1 centavo. Ajudei ele pra cacete na campanha dele. Fui eu que botei ele em contato com alguns jogadores que ele queria falar, porque não tinha telefone de ninguém. Foi nenhum daqueles aspones que cercavam ele, tá? Só que o que eu fiquei muito chateado com ele foi quando, passado alguns meses dessa eleição aí já, sei lá, março, abril, alguma coisa assim, de 2021, alguém de uma galera aí de YouTube aí que cercava ele, que ficava babando o ovo dele, que se tirasse uma radiografia, tava a cara dentária lá, começa a me provocar na minha live. Ah, você disse que ia ser isso, que ia ser aquilo. Eu tô na minha e começam, os caras vieram mesmo pra tirar você, né? Pra tirar você do sério. Eu falei, cara, se eu contar, aí contei essa história na live. Passou. Dias depois, ele chamou, olha que loucura. 3 ou 4 meses depois da eleição, o Salgado já empossado, tomando conta, fazendo as merdas, os acertos ou erros, enfim. Ele convoca uma entrevista coletiva com youtubers, e aí ele escolheu os que ele ia falar, para mostrar o que ele tinha pro Vasco, e que o Vasco não quis. E os caras foram, claro. Enfim. E aí, nessa entrevista, um deles pergunta para ele, surgiu aqui um vídeo que o Fábio diz que ia ser seu diretor de comunicação. Não sei, você mudou, não ia ser fulano. Aí todo mundo ri em volta, ele ri. Só que eu estou falando de uma amizade de 22, 23 anos, mais ou menos. Ele vira e fala assim, não, acho que ele confundiu, ainda ia passar por um processo seletivo. Oi? Eu tenho as mensagens aqui. Aí todo mundo, pô, viu, o cara tá mentindo, né? Levem que é o verdadeiro. Falei, beleza, o mundo dá voltas. Passou um tempo, ele achando que ia entrar a qualquer momento, nós estamos falando já em 2022 final, e até agora ele não sentou na cadeira, continua fazendo campanha, se perdeu, pessoas boas estavam do lado dele, se afastaram, porque viram que algo está errado, e a amizade acabou. Mas eu fiz questão, ele me mandou uma mensagem em outubro do ano passado, outubro para novembro, eu estava viajando, pô, vamos marcar um café, não sei o que, eu não respondi. Aí no final do ano eu mandei, fiz questão de mandar. E ele sabe muito bem o que eu penso a respeito dele e da atitude dele, que eu acho que um amigo não faz isso. O que eu acho que ele, naquele momento, olha, eu conversei com o Fábio, eu não entrei, ele seguiu o caminho dele. Continuo gostando dele ou não? Não. Aí ele achou que eu não tinha que ficar dando porrada na diretoria porque ele está brigando na justiça. O que esses caras todos não entendem, ele, Salgado, Júlio, eu quero todos que se fodam, num francês bem claro. No bom sentido da palavra. No bom, ou né? no mal também. No mal, tanto faz. Que é o seguinte, eu defendo o Vasco. Enquanto esses caras defendem a porra da cadeira, eu defendo o Vasco. Eu defendo o torcedor do Vasco. Se eu acho que o cara acertou, eu falo. Se eu acho que o cara errou, eu falo. Pra você ter uma ideia, no ano passado eu era persona não grata no Vasco. Porque os caras achavam que eu era ligado ao Leve e dava porrada neles. Mas eles fizeram coisa para ser elogiados. De jeito nenhum. Só que depois eu vim entender que houve uma mudança na comunicação interna para mostrar quem era quem. Aí os caras convivem, aí todos eles, à exceção do Salgado, que não gosta da entrevista, todos eles foram já no meu canal da entrevista. Eu falei, porra, o cara fala quando tem que falar, mas pergunta quando tem que perguntar, sem ofender. Só que pintaram um diabo para os caras que não batia com a realidade. Então, enquanto os caras acham que eu nasci ontem, que eu comecei ontem na profissão, tem uma história. Tem uma história com quem eu passei, com quem eu trabalhei, o que eu conquistei, para eu decidir fazer isso. Porque decidir fazer isso significou portas que fecham também. É claro.
Você já conhece o Gigante Nordestino? Um restaurante típico com as mais variadas comidas do Nordeste brasileiro. Atualmente com 7 casas em todo o Rio de Janeiro. Temos unidades em Nova Iguaçu, Vista Alegre, Campo Grande, Jacarepaguá, Bangu Shopping, Aerotal e Recreio. E em breve novas casas no Shopping Boulevard Vila Isabel e Shopping Nova América. Aqui você encontra itens para presentear, espaço para toda a família e música ao vivo todo dia. Confira a programação nas nossas redes sociais, @Gigante Nordestino, e faça a sua reserva pelo site gigantenordestino.com.br. Vem ser feliz no Gigante!